tarde a todos e todas. Então, a gente começa mais uma formação para os professores de Ciências Naturais da Rede Municipal de Canoas. Eu sou a Fernanda, coordenadora das formações aqui da Escola Permanente de Formação Docente Professor Darcy Ribeiro. A temática dessa formação referente ao mês de agosto é Cadernos Pedagógicos de Ciências, Aplicações Práticas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades que esse instrumento, né, que está sendo utilizado aí para a composição de carga horária dos nossos estudantes atingidos pela enchente, a gente vai poder, então, desmembrar ele um pouquinho mais. Então, na tarde de hoje, a gente vai trabalhar primeiro com a estrutura do caderno e do porquê da escolha dessa estrutura, as abordagens de sala de aula, de que forma a gente pode utilizar, quais serão as habilidades que vão ser cobradas, né, em todos os cadernos até dezembro, e também sugestões para ser usado em sala de aula, e também uma proposta do AE com atividades adaptadas. Então, primeiro, para a gente poder falar um pouquinho da estrutura do caderno, a gente traz essa referência, né, que a relação que os alunos estabelecem com uma atividade é moldada por fatores contextuais, como o estilo da atividade, as interações com os colegas, a postura do professor e as experiências prévias. Então, quando a gente fala em estilo da atividade, quando a gente começou a discussão, né, eu, juntamente com um grupo de professoras da rede, professoras de Ciências Naturais da rede, a gente pensou nesse caderno como engajar esses estudantes a realizarem essa proposta e não se perderem no meio do caminho. Então, a gente traz ali que o engajamento ele é um conceito que descreve essa relação, né, entre o indivíduo e a atividade, vinculado ao contexto em que ocorre. Então, essa ligação com o contexto torna o engajamento relativamente flexível. Então, a forma como essa atividade ela é apresentada é um desses elementos construtivos desse contexto. Então, para pensar nisso, a gente tem que esse caderno, ele sempre tem uma abertura com atividades mais lúdicas, mais inclusivas e também mais divertidas. Então, é um momento, assim, quebra-gelo do caderno, digamos assim, né? E que o aluno vai começar, então, a interagir com esse caderno. Ele tem uma linguagem muito própria para o estudante, né, com orientações mais claras e precisas. Então, a gente conversando aqui, nós, as gurias, né, e dizendo assim que a gente escreve como se a gente estivesse dando aquela aula, né? Como que eu trabalho isso em sala de aula, como eu diria isso para o meu estudante. Então, é essa fala que vocês vão encontrar aí nos cadernos. A gente também faz uso de bastante imagens, mapa mental, esquemas, né, para orientar esse estudante, para que ele possa, então, ter mais um recurso aí para poder compreender melhor esse caderno. E também, principalmente para que esse estudante ele não perca o engajamento mesmo dessas propostas, é que as questões ela têm um nível crescente de dificuldade. Então, não é que o caderno todo ele é muito fácil de se fazer e de que a gente não está cobrando a habilidade devidamente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, sim, com um crescimento e com a possibilidade desse estudante fazer esse caderno de forma autônoma. Então, essa foi a ideia, né, dessa estrutura do caderno. Eu vou chamar agora as minhas colegas que participaram, né, da construção desses cadernos. Então, são 4 professoras do ensino fundamental da Rede Municipal de Canoas, e cada uma delas está responsável, então, por um dos cadernos. Então, primeiramente, antes de falar dos cadernos, olha, eu já me passando, antes de falar dos cadernos também, eu vou convidar a professora Paula Peixoto, que é uma das coordenadoras do grupo da construção dos cadernos de ciências, né, juntamente comigo, para falar um pouquinho dessas abordagens que podem ser utilizadas em sala de aula. Contigo, Paula. Olá, pessoal. Então, eu sou a Paula, eu sou prof de Ciências da Rede. Atualmente estou na MF Davi Canabarro e, como a Fê disse, né, eu estou na coordenação junto com ela ali dos cadernos de ciências.
Então, a nossa ideia para essa formação é abordar todas as habilidades que a gente separou para cada caderno, até para vocês, professores, já saberem o que vai vir nos próximos cadernos e terem algumas sugestões de trabalhar esses temas em sala de aula. Só que antes da gente falar ali das habilidades e das sugestões de atividades, eu quis colocar esse slide para falar para vocês, assim, de uma maneira geral, quais são as possibilidades de trabalho dentro dos conteúdos que vocês vão encontrar no caderno, tá? Todas essas abordagens aqui, elas fazem parte das metodologias ativas, né, que são abordagens dentro da educação, onde vai colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. E aí isso vai promover maior engajamento e participação. Então, eu coloquei ali alguns exemplos que a gente pode fazer ao longo do ano, nas nossas aulas, tá? A gente tem ali a rotação por estações, que eu sei que alguns professores já trabalham com isso, que a gente, então, divide a sala em algumas estações, onde cada estação vai ter alguma atividade, e alguma atividade relacionada àquele tema, mas, por exemplo, numa estação vai ter um quebra-cabeça, na outra estação vai ter um experimento, na outra estação vai ter alguma questão para responder, né? E isso faz engajar os alunos, porque eles têm que passar por todas essas estações para completar a tarefa. A gente pode também trabalhar com rodas de conversa, como os estudantes vão ter esses cadernos antes da aula, né? Eles podem trazer já alguma leitura pronta e a gente fazer ali algum debate. A gente pode trabalhar também o ensino híbrido, que também é uma metodologia ativa, onde eles vão ter várias modalidades ali de ensino, por exemplo, junto com a sala de aula, eles também podem estudar em casa, eles também podem estudar no pátio ali, então a gente consegue trabalhar também essa questão. Podemos trabalhar com a sala de aula invertida, que é o principal ali, né, foco deste caderno, que os alunos vão estudar o conteúdo antes de chegar na aula, e aí na sala de aula, então, o professor consegue fazer perguntas, e daí os alunos já vão chegar com esse tema eles já vão ter estudado esse tema antes, né? E, claro, a questão que eles mais gostam ali é a gamificação, a gente pode explorar alguns jogos. Quando a gente fala de gamificação, né, geralmente o pessoal pensa, é joguinho ali no celular, no computador. Às vezes não, às vezes um próprio joguinho ali de quebra-cabeça, ou joguinho da memória com cardzinhos, também não deixa de ser uma gamificação, né? Então, todas essas abordagens ali a gente consegue desenvolver, né, ao longo do ano com os cadernos. E, claro, a ideia também com esses cadernos é que a gente possa usar nos próximos anos, então essas ideias aqui já vai ficar para vocês utilizarem em algum outro conteúdo também, tá? Eu vou passar a palavra agora para a Daniela, para ela explicar um pouquinho para vocês como é que está funcionando a construção do caderno do 6º ano. Contigo, Dani. Pessoal, então, boa tarde. Eu sou a Daniela, sou prof da rede, trabalho atualmente no Assis Brasil, responsável pelas ciências. E aqui, né, na construção dos cadernos, coube a mim o 6º ano. Então, nessa tabela, vocês podem acompanhar como que ficaram as habilidades que vão ser trabalhadas nos 5 cadernos, todas elas pautadas no RCC de Canoas, e também junto com os marcos de aprendizagem. Então, casamos esses dois parâmetros para a construção das habilidades. Próximo. Obrigada, Fê. Então, eu separei, pessoal, assim, por caderno, né? Como são 5 cadernos, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, o caderno 1, que é o caderno de agosto, aborda algumas habilidades, e dentro delas, o que vocês podem trabalhar em sala de aula? São ideias mesmo, né? E claro que são ideias que vocês podem corroborar com algumas que vocês já têm. Retomar o conceito de matéria, corpo, objeto e substância. Eu coloquei retomar porque provavelmente esse conteúdo já foi iniciado, né? Então, se a gente seguir bem o planejamento de 6º ano, eles já devem ter tido contato com essa ideia desses conceitos, e junto a eles, realizar em sala de aula algumas atividades práticas. Porque a minha ideia, assim, para os cadernos de ciências, é que em sala de aula vocês consigam abordar os conteúdos de uma forma mais prática com eles, porque eles adoram fazer as experiências, né? Então, realizar misturas em sala de aula, eu coloquei ali alguns exemplos, mas pedi para eles trazerem potinhos, aí misturar água com açúcar, água com sal, areia, óleo, água e óleo, aí vai da criatividade de vocês.
e a partir dessas misturas aí entrar com os conceitos de misturas homogêneas e misturas heterogêneas, né? Que daí já pode abordar esses conceitos com as próprias experiências. Depois, a outra habilidade também, que é a do caderno 1, que seria a separação de misturas, pode-se fazer, né, apoiado ao caderno, ao que tem no caderno, uma parte mais teórica, e trazer de novo a parte prática, né? Pode-se organizar a aula em grupos, ou como a Paula falou muito bem, em setores na sala de aula, e o grupo que vai fazer a catação, que é uma separação sólido-sólido, pode-se trazer arroz e feijão, aí faz um outro grupo para separar a areia da água, que daí usa dois mecanismos de separação, que é a decantação e a filtração. Então, esses estão explanados no caderno, mas que nós podemos fazer em sala de aula atividades práticas para consolidar esse aprendizado do aluno. Fê, o próximo. O caderno 2, pessoal, ele vai tratar de fenômenos físicos, químicos, assim como das transformações físicas e químicas, né? Então, seria interessante, em sala de aula, explicar o conceito de fenômeno físico e químico, né, para eles, e exemplificando também. Então, como fazer, né, essa exemplificação? Então, levar para a sala de aula e pedir para eles levarem, porque eles gostam de participar dessa mostra, né, de ações e de atividades, uma esponja de aço intacta, uma outra enferrujada, latinha para eles amassarem, levar um fósforo para riscar, né, na caixinha, para mostrar a combustão, e diferenciar, então, com essas atividades, o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Também citar, a partir disso, né, que eu ali coloquei no segundo item, né, levar gelo, um pote com gelo, para que o gelo entre em fusão e a gente tenha água líquida, né. Enquanto se faz as outras atividades, dos fenômenos físicos e químicos, esperar esse gelo derreter e mostrar que é uma transformação física da água, aí retomar a partir daí as transformações que ocorrem na água, assim como em todas as outras substâncias, né? As transformações físicas e que ocorrem na natureza. Aí pode-se citar o ciclo da água na natureza e fazer outras atividades, né? Se for possível, para fechar esse caderno, né, o caderno 2, fazer com os alunos um bolo. Eles amam ir para o refeitório e fazer alguma receita, mas daí, em função das enchentes, a gente sabe que tem escolas que não têm refeitório ainda, mas as que puderem, organizar com as tias do refeitório um momento de se fazer o bolo com os alunos, explicando da transformação química que ocorre com aquela mistura de ingredientes, com a ação do calor do forno, e depois fazer um lanche bem gostoso com a turma. Se não for possível, trazer um bolo, né, numa forma, dividir com os alunos e mostrar que aquilo ali, né, foi um fenômeno químico, aconteceu uma transformação química. Próximo, Fê. Bom, o caderno 3, tá? O caderno 3 já traz a questão do surgimento dos seres vivos. Eu fiz até a metade do caderno 3, por enquanto, né? Então, antes de explicar, né, a evolução dos seres vivos, eu acho importante, que eu botei como ideia, explicar como que era a Terra primitiva, a atmosfera primitiva, né? Antes dos seres vivos ocuparem esse espaço que é o nosso planeta. A partir daí, em sala de aula, também abordar, que não está no caderno esse tópico, mas é importante falar em sala de aula, o conceito do criacionismo e o que tem, né, de divergente, de contraste com as teorias evolucionistas. É um tema bem polêmico, mas que é importante os alunos saberem que tem essas duas vertentes, né, do criacionismo e as teorias evolucionistas. Aí sim, aí começar com as hipóteses que existem para explicar o surgimento dos seres vivos e que ainda é, né, não é um tabu, mas é uma dúvida que ainda persiste. Ali no caderno tem as teorias mais aceitas hoje em dia, mas que os alunos têm que entender que são teorias científicas, né, e que toda teoria pode ter alguns erros, né, e trabalhar justamente essa parte da ciência, né, que a gente sempre está ali entre o erro e o acerto.
A partir daí, aí sim, falar da evolução das células procarióticas até as eucarióticas, né? Já que os primeiros seres vivos, pela teoria mais aceita, seriam seres procariontes, unicelulares, né? Explicar essa diferença, o que é uma célula primitiva procariótica e uma célula que não é, né, primitiva e é da maioria dos seres, as eucarióticas. Propor que eles gostam bastante, a partir disso, a construção de maquetes com os tipos celulares, dividir a turma em grupos, um grupo faz uma célula procariótica, outro uma célula eucariótica, utilizando diferentes materiais reciclados, para eles usarem a criatividade, e depois apresentar no grande grupo o seu trabalho. E fechar o caderno 3, então, diferenciando o que são seres unicelulares, seres pluricelulares, né? E fazer esse fechamento do surgimento dos seres vivos. Próximo, Fê. O caderno 4, daí já entra, né, a outra questão, que é o sistema nervoso, né? É o que eles sentem, os órgãos dos sentidos. Então, o primeiro passo, né, seria iniciar com a diferença do sistema nervoso central, as funções, né, os órgãos, e o sistema nervoso periférico, as suas partes e suas funções também. Para a sala de aula levar e explicar imagens do sistema nervoso, explicar os órgãos, as células nervosas, os neurônios, que tem toda aquela dinâmica diferenciada das outras células, explicar o que é uma sinapse nervosa, fazer experiências sensoriais em aula, para explicar o estímulo nervoso, né, que é através dos órgãos dos sentidos que nós conseguimos sentir o meio em que a gente está, né? Então, uma sugestão bem legal de sala de aula que eu já fiz com os alunos, que é vendar os olhos, né, dos alunos e fazer com que eles experimentem o sentido como vão estar com os olhos vendados, né, o sentido do olfato, do tato, da audição, do paladar, pode se dividir em grupos, em duplas, um é responsável por cada sentido, potinhos de cheiros diferentes, sabores diferentes, dá para testar a língua, né, as diferentes regiões que existem para o estímulo do doce, do salgado, do amargo, daí já pode trabalhar essa questão do paladar, da audição também, escutar diferentes sons, zunidos, música e diferenciar, né, e tato, levar diferentes materiais em caixas, faz um buraquinho numa caixa de sapato e coloca diferentes materiais com texturas, né, distintas para eles irem experimentando. É uma atividade muito legal e eles adoram para trabalhar o sistema nervoso. E também explicar o que é o arco reflexo, que é aquele estímulo momentâneo, né, rápido, que não precisa ir até o cérebro para codificar, né. Então, a gente toca, por exemplo, numa pontinha de um alfinete, a gente já levanta a mão, né, e eles gostam muito dessa parte, professor, é muito rápido, porque só não vai até o cérebro, vai até a medula, pode bolar uns martelinhos no joelho com borracha e lápis, para eles perceberem o arco reflexo, fincar o dedinho no lápis para eles tirarem a mão e explicar como se dá o arco reflexo. Então, tem bastante coisa para fazer sobre o sistema nervoso em sala de aula. Próximo, Fê. E o quinto e último caderno, lá em dezembro, né, eles já estão constituindo a Terra, é a constituição realmente interna, né, que a Terra, então, é dividida em crosta, manto e núcleo, né, a crosta terrestre é onde nós estamos, né, onde estão ali os continentes, elaborar um trabalho, uma maquete sobre a estrutura da Terra, eles gostam muito de fazer, se não um cartaz com papel pardo, mostrando as características de cada uma dessas camadas e a importância delas. A partir daí, caracterizar que esferas estão ao redor dessa Terra, né, que é tão bem organizada em 3 partes, em 3 camadas, que esferas estão em volta dessa Terra. Aí a litosfera, que são as rochas, a biosfera, onde estão os seres vivos, a hidrosfera, onde estão os mares e oceanos, a atmosfera, né, com todas as suas 5 camadas, e uma sugestão que eu deixei para vocês lá no Drive, dos professores de ciências, né, é propor um triorama da atmosfera, é uma atividade bem bacana, que é uma estrutura tridimensional da atmosfera, com as 5 camadas, eles adoram pintar, daí eles montam, a gente faz exposição na aula dos trabalhos, e daí eu deixei, então, disponível para vocês, que é bem legal para trabalhar a atmosfera, eles gostam bastante.
e fechar ali a ideia do caderno 5 com os fenômenos naturais que podem ocorrer em função dessa estrutura terrestre de crosta, manto e núcleo, né? Que são os terremotos, tsunamis, a erupção vulcânica, que conforme o manto se mexe, as placas tectônicas podem, então, gerar, né, esses fenômenos naturais, e pode-se fazer o fechamento com o famoso vulcão, que eles amam fazer no 6º ano, né, eles podem fazer o vulcão na sala de aula, com a nossa ajuda, né, e simular uma erupção vulcânica. Então, pessoal, assim, acho que eu fui meio rapidinho para não deixar tão pouco tempo para minhas colegas, mas o caderno vai estar disponível, né, para vocês darem uma olhada, e essas atividades também, né, vocês vão ter à disposição como ideias. Eu me deixo, assim, super aberta a receber opiniões, dúvidas, ajuda, podem contactar comigo, eu desejo para vocês um bom trabalho, né, nesse restinho de ano, e é isso aí, eu passo a palavra para minha colega Michele. Pessoal, eu sou a professora Michele, sou professora aqui da rede na escola, atualmente estou na escola Monteiro Lobato. Então, eu que fiquei responsável pelo caderno do 7º ano, tá? A gente dividiu o caderno, então a gente vai ter 4 habilidades da unidade de vida e evolução e a última da habilidade de matéria, da temática, desculpa, de matéria e energia, tá? A gente separou porque seria mais ou menos o conteúdo que pelo nosso cronograma da rede a gente estaria vendo no momento das enchentes, né? Então, essas foram as habilidades que a gente escolheu, ficou uma habilidade para o caderno, tá? Antes de começar a falar mais sobre cada caderno, assim, eu acho que é importante a gente relembrar que esses cadernos, né, eles são para recuperar a carga horária. Então, a gente vai dar aqui algumas atividades, algumas sugestões, para caso os alunos não estejam conseguindo trabalhar sozinhos, né, precisem de mais um complemento em sala de aula e tudo mais, mas que vocês, cada escola tem a sua particularidade, cada escola tem o seu plano de estudos, né, e daí, então, é mais para completar, né, não é uma obrigatoriedade ou que a gente esteja, né, interferindo nesse sentido. Então, pode passar para o próximo, por favor, Fê. Então, o primeiro caderno, ele vai abordar mais a questão dos biomas, né? E antes dos biomas, então, a questão de ecossistemas e biomas. Eu trouxe aqui algumas atividades que a gente poderia trabalhar, né? Essa é uma parte bem prática, assim, eu gosto bastante de trabalhar essas habilidades, essa habilidade que traz esses conteúdos. Primeiro, então, diferenciar elementos bióticos de abióticos. Então, é interessante levar eles, se possível, né, levar eles para o pátio. Eu falo se possível, porque na minha escola não é possível levar eles para o pátio. Mas até mesmo dentro da sala de aula, né, olhando pela janela, assim, eles conseguem ver quais são o que seriam os elementos bióticos e abióticos, né? Porque eles têm muita mania também de separar tudo aquilo que é natural daquilo que não é, e as coisas não interagem. O que é natural, o que não é natural não precisa estudar em ciências, né? Então, é interessante mostrar que está interagindo e tudo mais, né? Mostrar, por exemplo, pedir para eles, isso aqui é biótico ou abiótico? O quadro da sala de aula, né? Isso aqui é biótico ou abiótico? Nós somos bióticos, que isso também tem um pouco a questão de separar a gente do resto do ambiente, né? Nós somos elementos bióticos ou abióticos dentro desse ecossistema. Então, é interessante pedir para eles apontarem, ou a professora apontar e dizer isso aqui é biótico ou abiótico, né? A parte dos biomas do Brasil, então, eu acho legal trabalhar as plantas e animais que são característicos também, que eles não têm esse conhecimento, não tem como a gente também levar no caderno todos é impossível de saberem, né? Mas para eles aumentarem um pouco de conhecimento das plantas e animais que a gente tem no nosso país, né? Nos nossos biomas, né? Dá para organizar um mapa. Eu fiz esse trabalho já com eles de organizar um mapa do Brasil, e daí eles traziam os desenhos, ou eles faziam os desenhos de animais e plantas característicos de cada bioma, a gente montou e fica bem legal, que é parecido com o mapa que tem no caderno. O caderno também traz um mapa assim. Quanto ao bioma Pampa, né, daí a gente tem mais específico no caderno quanto ao bioma Pampa.
a gente tem que ter um pouco de cautela. Eu estou abordando, e a minha escola foi bastante afetada, eu estou abordando enchente nas aulas e aparentemente está bem tranquilo, eles estão super interessados, assim. Eles querem muito saber as causas e tudo mais. Então, se isso pode acontecer de novo, o que eles precisam fazer. Então, é um tema que, por mais que seja um pouco delicado, assim, eu acho que está sendo interessante a gente trabalhar. E é interessante mostrar a diferença, né? A gente está no bioma pampa aqui, a gente está bem na pontinha dele, então a gente tem muita influência ainda da parte mais alta, né, do estado, que acaba trazendo as chuvas para cá. Então, isso é uma coisa também que é interessante deles ficarem sabendo, né? E as espécies ameaçadas, eu até coloquei no caderno, se for possível passar o filme Rio, né? Claro que é um filme que também tem muito tempo, então a gente roubaria, né? A gente fala roubaria alguns períodos, mas é interessante, eu pedi para ele, se possível, olhar, porque tá escrito errado ali, problema, agora que eu vi. Tá escrito problema. Mas daí abordar o problema da biopirataria, né, que também é bastante importante para a gente. E eu acho que o caderno 1 é isso. Se pode passar, por favor. O caderno 2, nesse momento, eu tô terminando o caderno 2, assim. Então, ele a gente vai abordar, então, as cadeias alimentares e a questão de transferência de energia. A primeira parte do caderno, então, relembrar os conceitos, né, que é um conceito complicado deles entenderem, matéria e energia, é um conceito que eles deveriam ter visto no sexto ano, mas a gente sabe que é complicado, que eles não lembram mesmo. Então, também o conceito de o que é um autotrófico, o que é um heterotrófico, né, trazer os conceitos para eles de novo. A parte de cadeia alimentar, né, identificar com os alunos algumas cadeias alimentares que a gente vê no nosso dia a dia, né, tanto uma cadeia que a gente está inserida, como a presença de uma cadeia dentro da escola, até a cadeia que a gente está inserida, né, o boi come o pasto, né, o pasto é o produtor, o boi come o pasto, o homem vai comer o boi, claro que a gente não come o boi, né, tem que lembrar para eles que a carne que a gente come é do boi ou é do porco, porque às vezes eles acham que a carne é ali do açougue, né. E depois as bactérias decompositoras. Quanto à teia alimentar ou teia ecológica, é uma atividade que eu gosto bastante de fazer e que é bem visível, assim, é montar com eles uma teia em sala de aula. É uma atividade bem difundida, até acho que a maioria deve conhecer, mas onde cada aluno representa um elemento biótico, ou no caso de uma teia ecológica, abiótico também, e a gente vai mostrar as ligações, não apenas a ligação de quem se alimenta de quem, né? Não só a ligação da cadeia alimentar, mas da dependência, né? Por exemplo, o peixe precisa do rio para viver, para o seu habitat, né? Os passarinhos precisam da árvore não só para se alimentar dos frutos, mas também para fazer um ninho. Então, tudo isso a gente pode ir montando a teia ecológica, né? E daí forma a teia com uma linha, né? Uma linha, uma lã, alguma coisa que eles possam fazer a ligação. E depois, por exemplo, se um animal foi extinto, a gente tira esse animal, a teia se desfaz. Podemos, então, passar para o próximo caderno? Posso? Tá. O caderno 3, então, fala sobre a questão das doenças ambientais, né? Principalmente das doenças endêmicas do município de Canoas, do estado do Rio Grande do Sul. Eu pensei em trazer um debate, não exatamente um debate, mas que eles consigam visualizar quantas pessoas eles conheceram que tiveram dengue, né, que é mais recente agora que a gente está tendo surto de dengue, quantas pessoas eles conheceram que tiveram Covid, qual a diferença básica do modo de transmissão, né, se uma pessoa pega Covid, todo mundo pega junto. Agora, se uma pessoa pega dengue, não necessariamente quem mora ali vai ser contaminado, claro que acaba sendo contaminado justamente por causa do vetor, mas esse papel do vetor, né, as doenças com vetor e as doenças sem vetor, que a transmissão é mais pessoa por pessoa mesmo. Relacionar, daí de novo é um tema mais complicado, mas eu acho que é importante eles terem essa noção também, com os problemas ambientais atuais, né, a gente sabe que os bairros estão bem complicados, o bairro onde está a minha escola está bem sujo ainda, então todos os problemas ambientais que acabam
propiciando que a gente tenha mais algumas doenças endêmicas, como a dengue, como leptospirose e outras doenças assim. Se a gente tiver mais tempo, né, explorar o ciclo de vida dos agentes patológicos por meio de recursos visuais e literários, como é o caso de história em quadrinho. Acho interessante que eles tenham o tempo de se expressar, assim, de criar uma história de como é que o fulano pôde pegar, como é que o fulano pegou essa doença, qual foi a história. Também é um pouco o momento, assim, se a gente for falar, por exemplo, de Covid ou de outra doença que tenha sido um pouquinho mais traumática, eles contarem a própria história, né? Às vezes eles têm essa necessidade de contar, e daí tem alguns momentos, assim, que a gente pode trabalhar isso também. Eu gosto bastante de trabalhar com a história em quadrinhos. Então, o caderno 3 ainda não está em processo, então essas atividades mais ou menos que eu tenho. A 4 pode passar, por favor, Fê. A 4 é o papel da vacina, né, que é extremamente importante para a gente. Então, eu achei interessante eles entenderem como é que se dá essa imunidade de rebanho, que a gente tanto fala, né, fazer uma dinâmica onde uma pessoa não foi vacinada, os outros foram vacinados, então dá para, de repente, identificar eles com cores, assim, né? Quem não foi vacinado tá com uma folhinha branca, os outros que estão em volta dele tá o azul, e o vírus não consegue passar pelo azul, o branco fica protegido, porque ele forma como se fosse uma barreira, né? O vírus bate ali nos azuis e não consegue chegar no branco, porque ele tá fazendo essa imunidade de rebanho, justamente, né? Além da atividade do rebanho, então, da imunidade de rebanho, eu gosto de trabalhar com eles bastante a argumentação, porque vacina tem muita fake news que está espalhada, né, sobre como é que ela é feita, como é que ela é produzida, quais são os efeitos dela no corpo humano, o que ela pode causar. Então, a gente poderia criar, né, eu gosto de criar um personagem, aquele que não quer se vacinar. O que ele diz que ele não quer se vacinar? O motivo mais absurdo do mundo, e eles têm que tentar convencer essa pessoa a se vacinar, né? Então, também é uma coisa que eles gostam de fazer, assim, que eles gostam de discordar um do outro, né, dizer que eles estão certos. Então, é uma atividade que eles geralmente curtem bastante fazer. E é um exercício para eles se lembrarem, né, por que é tão importante, assim, da gente vacinar. Pode passar para o próximo, por favor. Antes de passar para o próximo, Michelle, só queria fazer um comentário, assim, é que a gente, né, que está coordenando os cadernos aqui, alguns cadernos, eles conversam entre si, e casualmente sou eu que estou produzindo o caderno dos 7º anos, né, e eu já tinha conversado com a Paula, inclusive, de que o caderno 4, dentro da área da matemática, ele vai trabalhar um pouco a questão de estatísticas, né, de dados, então, a questão saúde vai ser temática desse caderno, inclusive para trazer dados também a respeito de vacinação. Então, é importante o professor também ter esse cuidado, assim, de dar uma olhada, de repente, no caderno ali do colega, né, que provavelmente os próprios estudantes vão trazer isso para a sala de aula, né, no sentido de que, no caderno de matemática também falava sobre isso, né, sobre essas questões da vacina. Então, assim, até para que os professores da rede possam entender que esse é um trabalho em conjunto, mas não só em conjunto da área, e também de outras áreas, assim, né, que isso está acontecendo, esse movimento, e que eu acho que é bem bacana também da gente salientar. É, legal saber. Bom saber disso. Daí também, quando for montar, eu já dou uma atenção especial para botar alguns exercícios que façam esse sentido. É bom. Bom, o 5º caderno, então, o caderno 5, ele muda bastante, né? Vai para o eixo temático diferente, e ele fala sobre o calor, né? As transmissões de calor e tudo mais. É muito prático, é bastante prático. Eu adorava trabalhar com laboratório. Agora adorava porque eu tô sem laboratório por causa da enchente. Mas, por mais que seja física e não seja a área de formação, né? Minha área de formação é biologia, mas eu gosto muito e eles também gostam. E dá para fazer coisas extremamente simples. Eles gostam, mas se a gente fica só falando na teoria, é um pouco difícil deles visualizarem, né? Então, por mais que esse caderno seja para eles fazerem fora, né, do tempo escolar, é interessante que em algum momento da aula a gente tente trazer alguma coisa sobre ele. Então, ali eu pensei em trazer alguns materiais, né, bem simples, né, isopor, papel alumínio,
metais diversos, coisas até, eu gosto também de pedir para eles trazerem, porque isso gera um pouquinho de engajamento, assim, né, eles se sentem mais importantes em trazer, né, aquele material, porque se eles não trouxerem, não tem aula, daí eles acham isso muito importante e engajam um pouco mais. E testar os materiais que são isolantes com os condutores, com gelo e água quente, né, se possível também, porque a gente sabe, bom, espero que até o caderno 5 as nossas condições nas escolas estejam um pouquinho melhores, e a gente possa ter gelo e a gente possa ter água quente. Em algumas escolas está um pouco mais complicado. Se possível, com termômetro. Termômetro é uma coisa um pouco difícil de conseguir hoje em dia. Eu tinha no laboratório e a gente acabou perdendo. Termômetro aquele de escala, né? Porque hoje em dia a gente vai comprar e só tem o termômetro que aparece a temperatura. Eu acho legal eles verem a escala, eles acham aquilo fantástico, que aquele negócio sobe sozinho, desce sozinho, infelizmente. Mas tá mais difícil de achar, né? Mas se for possível usar um termômetro. Eu não botei aqui nos slides, mas tem eu fiz uma vez um experimento de fazer um termômetro caseiro. Então, se coloca dentro do... Precisa ter... Na época, eu usei uma pipeta Pasteur, que é uma coisa relativamente barata da gente ter. Uma pipeta Pasteur por ser de plástico. Coloquei álcool gel dentro e colorido. Fiz o álcool gel ficar colorido, botei um corante alimentício qualquer, só para eles enxergarem melhor. E daí coloquei essa pipeta Pasteur com o bulbo dela embaixo, virado para baixo, e esquentei numa vela. E com o calor, ela sobe como termômetro, né? Então, dá para fazer um termômetro caseiro, assim, com a escala e com uma pipeta Pasteur de plástico. Tem a gradação, assim, também dá para ver subindo. É bem legal, dá para fazer com eles, né? Ou usar o termômetro ou pedir para eles, né, tendo cuidado de não estar tão quente ou tão frio, encostar nesses materiais, ver o que passa pelo isopor, o que passa pelo papel alumínio, o que passa pelos metais diversos, etc., para a gente começar a entender como é que funcionam alguns equipamentos também. Usar os exemplos de deslocamento de ar quente e frio, né, que a gente enxerga claramente porque que os ar-condicionados a gente tem que botar em cima, né, eles nunca pararam para pensar por que o ar-condicionado é sempre em cima, né, a questão do ar frio e do ar quente. Não adianta ligar o ar quente com o ar-condicionado em cima, porque o ar quente não vai descer e a gente vai ficar com frio igual. Então, a não ser que ele tenha algum outro recurso. E também o balão de ar quente, né, que eles acham muito bonito, ficam muito encantados com o balão, então entender por que o balão sobe, e depois como é que faz para o balão descer, tudo isso também é interessante a gente abordar, são experimentos bem práticos, né, se der para tentar fazer alguma coisa com balão que suba e desça também seria interessante, mas eu acho um pouco complicado de trabalhar com vela e coisas assim com eles, dependendo do 7º ano, é tenso. Mas, então, essas são as minhas sugestões, né? Lembrando, claro, que são sugestões para se a gente puder, né, melhorar a aprendizagem deles, que a gente consiga usar o tempo de aula um pouquinho. Então, da minha parte é isso. Eu passo agora para a minha colega Paula. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, então, do caderno do 8º ano e do 9º ano. Eu acho que eu não cheguei a comentar lá no início, mas a Dani falou, todas as nossas habilidades, elas são baseadas, então, nos marcos de aprendizagem, tá? Alinhadas ali com a RCC, alinhadas com o nosso plano de estudo, e antes da gente começar a elaboração dos cadernos, a gente já definiu todas as habilidades, então a gente já tem todas elas até o final do ano, por isso que a gente está trazendo nessa formação para vocês, tá? A gente vai começar o 8º ano ali com vida e evolução, depois seguida de matéria e energia e terra e universo. A gente colocou as habilidades ali, só que eu não vou falar cada uma, porque qualquer coisa depois vocês podem ali tirar um print do vídeo, né? Mas então agora eu vou dar algumas sugestões de atividades, né, que a gente pode fazer, então, em sala de aula, alinhada com os conteúdos dos cadernos. Pode passar para o próximo. Então, no caderno 1, ele vai trazer, na verdade, já trouxe, né, porque vocês acho que já devem ter recebido o caderno 1, ele trouxe informações sobre adolescência e puberdade.
Então, aquelas transformações que ocorrem no corpo, né, do adolescente ali quando está chegando na puberdade, e essa relação com o sistema endócrino, então a relação ali dos hormônios também. Então, de que forma poder abordar isso em sala? Como a Michelle falou, e foi perfeita a colocação da Michelle, esses cadernos, eles são feitos para o estudante fazer em casa, mas também a gente pode abordar alguma coisa em sala de aula, até para eles fixarem mais o conteúdo. Então, tudo isso aqui que a gente está trazendo são sugestões, né? Claro, a gente sabe que o tempo agora está curto também até dezembro, né? Mas se daqui a pouco o professor tem alguma ideia, ou em cima disso aqui que a gente está trazendo, o professor tem alguma outra ideia para trabalhar também, né? Fiquem bem à vontade. Então, o que eu coloquei ali para o caderno 1 que traz, né, adolescência e puberdade? Dá para montar um jogo de perguntas e respostas, né? Perguntas simples ali, que às vezes eles têm muita dúvida. Então, fazer cartões ali com papel ou com um pedaço de cartolina, ou papel pardo, enfim, o que a gente tiver na escola, né? Relacionado ali à transformação da puberdade, papel dos hormônios e do sistema nervoso, né? Lembrando que esses conteúdos têm nos cadernos pedagógicos, então os alunos vão conseguir estudar para poder responder essas perguntas. E aí eles gostam dessa competição, assim, né? De separar ali a turma em grupos, e daí cada grupo responde, e aí eles vão pontuando. Dá para fazer também alguma coisa, sei lá, com tinta. Então, o grupo que errou vai pintar ali na cara com a tinta, né? Eles adoram isso. Também dá para fazer um mural, né? Uma linha do tempo ali, marcando os principais eventos que ocorrem na puberdade. Eu acredito que, né, muitas escolas ali estão com escassez de recurso, mas daqui a pouco ali uma cartolina, um papel pardo, né, a gente consegue, ou até mesmo numa folha de ofício ali. Então, dá para fazer esse mural com eles ali, até da história deles, né, quando surgiu a espinha, né, quando surgiu a menstruação, o aumento de massa muscular, e aí usar cartões, né, imagens, porque a imagem sempre facilita na absorção do conhecimento. Também dá para fazer um diário da puberdade, né? Fazer com que eles escrevam um diário fictício do ponto de vista de um adolescente pensando na puberdade. Claro, é fictício, mas daqui a pouco o estudante pode fazer ali o seu próprio diário, né? E aí fazer uma discussão em grupo sobre esse tema. Isso seria, então, o que eu pensei para o caderno 1. O caderno 2, ele vai falar sobre sexualidade, né? As infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. Então, o que a gente pode fazer quanto a esse assunto em sala de aula, né? A gente pode criar também alguns cenários fictícios relacionados a escolhas contraceptivas, né? Por exemplo, dá para dividir a turma em 2 grupos, e aí como se cada grupo fosse um casal da relação. Então, um vai defender o uso da camisinha e o outro vai dizer que não gosta. Então, eles podem fazer essa discussão, né, do porquê que é importante usar camisinha e o outro grupo não, para eles conseguirem entender o processo, né? Então, os estudantes, eles vão discutir em grupo, eles podem propor soluções, então, baseada, né, nas informações que vai ter nos cadernos, e depois também fazer uma discussão. Podemos também criar, eu sei que dá um pouquinho de trabalho para o professor, mas quiz interativo, né, para quem tem a tela interativa, ou para as escolas que conseguiram salvar os Chromes, se não, como eu falei lá no início, dá para fazer cardzinhos, né, com um pedaço de papel ali, tudo a gente adapta, mas dá para fazer quiz com várias questões ali relacionadas a esse tema. Inclusive, eu já vou dar um spoiler aqui, que no caderno 2 do 8º ano vai ter um QR Code que vai levar o estudante para um quiz no Geniali sobre verdadeiro ou falso com métodos e ISTs, né? Por exemplo, assim, questões do tipo, na primeira vez não engravida, verdadeiro ou falso. E isso são coisas que, por incrível que pareça, eles têm bastante dúvida, né? Outra, não menstruei ainda, então se eu tiver relações sexuais eu não vou engravidar, verdadeiro ou falso. Então, isso vai ter no caderno 2, mas dá para a gente também adaptar e fazer de alguma outra forma para a gente fazer isso em sala de aula, tá? Cartazes, né? Os cartazes são sempre bem-vindos, acho que em todos os cadernos, em todos os conteúdos, em todas as disciplinas, a gente consegue elaborar diversos cartazes, porque eles gostam de produzir, de fazer desenhos. Então, a gente pode fazer ali um cartaz sobre modo de ação, vantagem, desvantagem, eficácia, né? Prevenção de STs. E
uma coisa também que eu acho interessante, fazer caixas de perguntas. Então, a gente pode pegar uma caixinha qualquer ali, encapar bem a caixinha, e ali o estudante coloca a sua pergunta, a sua dúvida, anônima, né, sem colocar nome de ninguém. E aí, depois, conforme o tempo, a gente pode ir tirando algumas perguntas e tirando essas dúvidas em sala de aula. Ninguém vai saber quem fez a pergunta, mas daqui a pouco, eu estou com uma dúvida, mas eu tenho vergonha de perguntar para o professor, vou escrever ali no papelzinho, botar na caixinha de perguntas, tá? Para o caderno 3, o caderno 3 vai falar de fontes de energia e uso consciente de, principalmente, energia elétrica, né? Então, o que a gente pode fazer? Também a gente pode ali fazer uma encenação em sala de aula, né, com um cenário fictício, onde a cidade está precisando de uma nova fonte de energia. E aí a gente divide ali a turma em grupos e cada um vai representar um tipo de usina diferente de energia. Claro que para isso eles vão ter que estudar antes, que daí entra aquela questão que eu falei lá no início da sala de aula invertida, eles precisam estudar antes de chegar na aula, mas eles estudariam os tipos diferentes de usina e eles discutiriam, então, qual tipo de energia seria ideal para aquela cidade, né? Considerando custo, impacto ambiental, eficácia. Dá para fazer também para as escolas, né, que tem ali os eletrônicos, uma visita virtual à usina de energia. Eu entrei ontem ali para testar, é só colocar no Google ali, visita virtual, usina de energia, que vai aparecer. Eu vi que tem a opção de fazer a visita virtual na usina de Itaipu, então, né, vai ter imagens ali. Então, de novo, né, para as escolas que têm os Chromes ali, ou até para a escola que salvou alguma tela, não tem Chrome para todo mundo, mas vamos colocar ali na tela para mostrar. Quem não tem Chrome, quem não tem tela, dá para trazer imagens, ou trabalhar ali as outras sugestões que a gente deu, né. Dá para fazer um projeto de investigação, né, deles verem quais as fontes de energia são usadas na nossa cidade ou na nossa região. Então, mais ou menos para o caderno 3 é isso. O caderno 4, ele vai trazer também ali, ligado à questão ali de energia, né, que ele está dentro do mesmo eixo temático, a questão da transformação de energia. Então, dá para criar um game ali, né, onde eles vão classificar os equipamentos em diferentes transformações de energia, então, né, energia térmica, luminosa, sonora, mecânica. Eu gosto de trabalhar esse tema com bastante imagens, né, então pegar lá a imagem de um ventilador, mostrar o ventilador, ele vai mexer a hélice, então aquilo ali é energia cinética porque está em movimento. Então, dá para usar cartões ali, né, com essas figurinhas dos equipamentos, para eles tentarem relacionar com o tipo de transformação que está acontecendo. Dá para fazer também mural com os equipamentos elétricos e as suas respectivas transformações de energia, né, eu coloquei ali apresentando descoberta para a turma, mas também dá para apresentar para a escola inteira. Então, fazer um mural com esses equipamentos, eu posso colocar ali no saguão da escola ou até na parede de fora ali da sala, dependendo da estrutura da escola, né. E o que eu amo fazer, assim, todo ano, a construção de circuito elétrico simples, né, com eles. Tem o mais fácil de todos, assim, é esse que eu coloquei ali, usando somente três instrumentos, né, que eu vou precisar de uma pilha ali, que eu chamo de pilha moeda, mas eu descobri que o nome é bateria de lítio. Então, uma pilha, as lâmpadas, eu coloquei essa imagem ali, que é uma mini lâmpada de LED, eu sei que tem na Shopee, mas teve um ano que eu comprei, era final do ano, e eu comprei aquelas luzes de Natal para experimentar, e aí eu cortei, né, tirei ali o fio, usei a lâmpadazinha, e deu certo também. Então, lá, quando estiver perto do Natal, vocês podem comprar essas lâmpadazinhas de Natal, porque fica, acho que, mais prático. E papel alumínio. Todo mundo tem papel alumínio em casa. Com esses três itens, a gente consegue construir um circuito elétrico de forma simples, né? Onde o papel alumínio ele vai ter a função do condutor, né? Como se ele fosse o fio. A bateria ali vai ser o gerador de energia e a lâmpada, então, vai ser aquilo que vai ser ligado com a energia. Então, é só fazer uma ligação dos três ali, tem um exemplo, né? O fiozinho ali é como se fosse papel alumínio, aí engata ali nas duas pontas a lâmpada e coloca a pilha, e aí a luz vai acender. E os alunos adoram fazer isso, assim, eles acham encantados, porque daí eles produziram aquela energia, e aí eles querem testar, por exemplo, eu vou colocar 2 pilhas, 3 pilhas, se eu botar 5 lâmpadas, vai funcionar? Então,
eu procurei trazer esses materiais porque eu sei que são materiais de baixo custo, né? Talvez ali o mais difícil de encontrar seja as luzinhas, né? Eu sei que na internet tem, e por aqui eu encontrei comprando a luz de Natal, mas não é difícil. Talvez em alguma escola ali que salvou o seu material de robótica, pode ser que tenha, né? Então dá para trabalhar o circuito elétrico também em sala de aula, que eles amam. Caderno 5. O caderno 5 muda totalmente de eixo temático, né? Daí ele vai lá para o clima, que poderia ser trabalhado agora, mas a gente seguiu ali a mesma sequência que a gente tem no plano de estudo, né? Mas daí fala ali quais os aparelhos que são, então, utilizados para fazer a previsão do tempo. Então, a gente pode criar uma estação meteorológica com uma maquete, né, cartazes, ou eu coloquei ali peças de Lego para as escolas que ainda têm o seu material de robótica. Eu fiz o ano passado com eles, peguei a caixa de Lego, coloquei na sala, e aí eu disse para eles, agora vocês constroem algum equipamento utilizado para prever o tempo. E aí saíram coisas maravilhosas, assim, sabe? Coisa que eu nunca imaginava que ia sair. Então, eles podem criar ali com as pecinhas de Lego para as escolas que têm esse material. Não tem esse material, eles podem criar, né, ou uma maquete com um material simples. A Michelle comentou ali que ela fez um termômetro. Teve um ano que eu pedi para uma turma fazer e eles conseguiram fazer um termômetro muito simples com um frasco de perfume e eles colocaram aquela partezinha de dentro da caneta e aí eles fizeram os risquinhos ali como se fossem as marcações de temperatura e aí com o calor, eles colocaram a partezinha de dentro da caneta bem presa ali na tampa do perfume, e com o calor que eles faziam ao apertar ali o frasco de perfume, a água subia, e aí mostrava os níveis, né? Claro que a precisão ali não era certa, mas era para mostrar que o termômetro subia conforme o calor que a gente fazia ao apertar o frasco do perfume. Então, dá para fazer, né, uma maquete com coisa simples. Não tem como fazer maquete, né, sei lá, os alunos não têm condições, vamos para o cartaz, né, o cartaz não tem erro, então o professor pode trazer algumas imagens ali dos equipamentos, né, de uma estação, e eles podem cada um criar a sua estação no seu cartaz. A gente também pode trabalhar ali com a interpretação de dados, né, meteorológicos, então, vamos olhar a previsão do tempo, como é que eles fazem para prever o tempo. Então, eles podem tentar identificar ali alguns padrões que estão envolvidos na previsão do tempo. A gente pode trabalhar com estudo de caso, né? Que daí entra essa questão das enchentes. Então, quais os impactos, por que ocorre alteração climática, né? Quais atividades humanas que contribuem para isso. Eles podem fazer essa pesquisa e fazer um debate em sala de aula. Né? E aí também dá para fazer um mural ali de conscientização climática, né? Com as ações necessárias para restaurar o equilíbrio ambiental, promovendo mudanças positivas na comunidade. Eu acho que esse assunto talvez seja um dos assuntos mais interessantes para trabalhar com eles, porque como a Michelle comentou ali que está trabalhando isso em sala de aula, eles estão prestando atenção, porque eu acho que é algo que vai fazer parte do interesse deles agora, né? Então, do 8º ano é isso. Eu vou falar um pouquinho do 9º ano, tá? Quem está produzindo os cadernos do 9º ano é a Clarissa, mas ela não pôde comparecer nessa formação. Mas eu separei ali algumas sugestões também que a gente pode trabalhar, tá? O 9º ano, ele entra ali o iniciozinho com a química, né? Estudo da matéria, tabela periódica. Depois a gente inicia com vida e evolução e Terra e Universo. Então, para o primeiro caderno, ele traz a questão dos modelos atômicos, pode passar para o próximo slide, dos modelos atômicos e estrutura da matéria. Então, dá para fazer uma linha do tempo da evolução dos modelos atômicos, né, que também tem lá no caderno, então eles podem, a partir daquela informação do caderno, construir uma linha do tempo, né, de como os modelos atômicos foram evoluindo ao longo do tempo. Eles podem fazer a construção desses modelos atômicos com massinha de modelar ou com algum outro material, ou até com papel mesmo, né? Um papel, um arame, enfim. E a gente tem o simulador virtual, o FET, que já foi dito em algumas formações anteriores, inclusive esse FET também daria para usar no 8º ano, lá quando chegar o assunto de energia, para eles fazerem um simulador, né, de modelos atômicos.
Para o caderno 2, que vai falar sobre tabela periódica, eles podem construir um mural gigante, né, da tabela periódica. Então, a gente pode dividir, cada estudante pode ficar com um conjunto ali de elementos químicos, fazendo um pedacinho de folha e colar na parede, com informações básicas, né, da tabela periódica. A gente pode fazer uma caça ao tesouro, com itens do cotidiano relacionado, né? Eles precisam entender que tudo que a gente tem na natureza é formado por composto químico. Então, há itens do cotidiano que tem a ver, que são fabricados, né, com elementos químicos. Então, eles vão ali procurar esses elementos sei lá, na sala de aula, que seja na escola que não tem pátio, né? E eles fazem essa relação. Então, encontrei uma moeda, né? Botei o exemplo ali, moeda. Do que é feita a moeda? Então, eu vou procurar lá na periódica, né? Do que é feito. Existem tabelas, tem a tabela virtual também, a tabela online, mas tem algumas tabelas que elas trazem ali o elemento químico e aonde aquele elemento químico é utilizado. Então, dá para trabalhar isso também, né? No caderno 3, fala de transformações químicas, que é uma habilidade que lá no 6º ano eles trabalham também, né? Que, se eu não me engano, é no caderno 2 ali de ciências, esse vai ser o caderno 3. Então, eu gosto bastante de trabalhar com o mapa mental, então aqui eu dei uma sugestão, né, deles fazerem um mapa mental das mudanças do estado físico da matéria, ou mudanças de estado na vida cotidiana, né, então pegar ali algum material que eles utilizam, e dá para fazer algumas demonstrações práticas, né, dentro do possível, lógico, mas sei lá, levar um gelo, esperar o gelo derreter. Isso aqui também daria para fazer lá no 6º ano, né? Claro, no 9º a gente pode dificultar um pouquinho mais ali a metodologia, a condensação da garrafa. Então, eu trouxe uma garrafa gelada e a garrafa está começando a ficar molhada por fora. Minha garrafa tá furada? Como assim? Né? Ou até mesmo na janela ali em dia de chuva, quando tem bastante umidade, que a gente já consegue trabalhar a questão da umidade com eles também. E a questão da evaporação, né? Também dá o que evapora rápido ali, que a gente poderia trazer para a sala de aula. O álcool, ele evapora mais rápido do que a água, então daria para trabalhar essas questões mais práticas ali em sala de aula, com exemplos fáceis, né? Não é aquela coisa absurda, mas eu preciso comprar e custa muito dinheiro. Não, a gente está trazendo tudo ideias bem, bem simples, sabendo que muitas escolas já não têm mais nada, né? Tem ali a parede, o teto, enfim. O caderno 4, ele é sobre a preservação da biodiversidade, então fala ali das unidades de conservação, né, a importância de preservar, a área de preservação permanente. Então, eles podem fazer um mapa das unidades de conservação. A Michelle comentou ali que faz com eles o mapa dos biomas, né, aqui eles podem fazer o mapa das unidades de conservação. Eu sei que talvez eles não lembram coisas que eles viram nos anos anteriores, mas daqui a pouco aqui a gente podia tentar retomar um pouco lá dos biomas também, associado às unidades de conservação, né? Então, eles criariam um mapa simples das unidades de conservação dentro do estado ali do Rio Grande do Sul, né? Discutindo como que essas áreas são importantes para preservar a biodiversidade local e também a biodiversidade do planeta, né? Eles podem fazer também um painel, né, colaborativo, onde todos vão construir em conjunto, onde eles vão sugerir, então, iniciativas simples, né, para resolver problemas ambientais na comunidade. E aí, aqui também a gente pode focar para o problema ambiental que a gente está enfrentando aqui, né. Então, aí entra ali como reduzir, né, o uso de plástico, organizar mutirões de limpeza. A gente sabe que não é fácil organizar mutirões de limpeza, né, mas para eles trazer a realidade para eles e para eles conseguirem produzir algum material que seja útil também para eles mostrarem, de repente, para os outros estudantes ali da escola. E no caderno 5, do 9º, ele vai falar sobre Terra e Universo ali, sistema solar, evolução estrelar, né? Então, eles podem fazer um modelo do sistema solar também com objetos simples, né? Sei lá, estou pensando que agora até com uma tampinha de caneta pode virar um planeta, né? Então, dá para usar a criatividade ali, né? E aí eles podem fazer também um mapa cultural do céu, onde eles vão criar mapas simples do céu, né? Com a constelação, as estrelas mais conhecidas por diferentes culturas. Então, eles podem abordar aqui culturas diferentes, né? Como é que surgiu essa questão da observação do céu, né? Das estrelas, e explicar
o que isso, qual a influência disso na caça, na agricultura ou na própria orientação temporal, né? Então, como é que surgiu o início, assim, disso tudo. Então, tudo isso, né, que a gente está passando aqui são ideias, né, sugestões, como eu falei daqui a pouco, modelo do sistema solar, mas agora que eu estou tendo uma outra ideia legal. Então, a gente espera que isso tudo que a gente trouxe tenha contribuído bastante, sim, que vocês tenham ideias, né, para trabalhar, ou que vocês tenham outras ideias para trabalhar, porque essa foi a ideia, tá? Eu vou passar a palavra agora, né, para a nossa última parte ali do nosso Café com a Janela, para a Letícia. A Letícia, ela é professora da sala de recursos, ela tem especialização em atendimento educacional especializado, e aí a ideia nossa, então, é trazer a fala dela para ela dar ideias, sugestões de como é que a gente poderia trabalhar com o meu aluno de inclusão, tá? Eu falei na outra formação, lá no outro Café com a Janela de julho, que a ideia dos cadernos de ciências é que em algum momento do caderno tem alguma atividade que todos os estudantes vão fazer, né? Para todos eles se sentirem pertencentes, por mais que a gente sabe que tem o pessoal que vai fazer o caderno para a galera da inclusão separado, e a gente sabe que não tem como fazer um caderno único para todo mundo, porque cada estudante tem as suas especificidades, mas a ideia aqui, claro, eu não vou falar muito, porque senão eu vou roubar a fala dela, mas ela vai trazer aqui ideias e até mesmo informações novas, né, algumas informações que ela vai trazer nem eu conhecia, para abrir um pouco a nossa mente, assim, de como a gente pode trabalhar o nosso caderno mesmo, sem ser adaptado, né, que atividades eu posso fazer dentro do caderno que está ali com o meu estudante de inclusão que vai ter nas turmas. Então, Letícia, passo a palavra para ti. Olá, então, meu nome é Letícia, a Paula já fez uma apresentação da parte acadêmica, né, da minha formação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite, essa confiança, né? Aceitei o desafio, porque é um desafio mesmo, porque cada estudante tem a sua particularidade, né? Sendo ele típico ou neurotípico, né? Então, não dá para a gente falar de uma forma só de aprender. Então, é um desafio, sim, a adaptação deste material. E pode passar. Então, pensando em sala de aula, né, e já fazendo uma avaliação do caderno de ciências que eu tive em mãos essa semana, né, e com a explicação de vocês agora, principalmente da Fernanda, né, que o objetivo do engajamento, né, a ludicidade e a empatia, eles estão presentes no caderno de ciências muito fortemente. E isso são elementos muito importantes para a inclusão, porque se a atividade não engaja, dificilmente eles vão conseguir fazer, né? Não vão ter nenhum interesse de fazer aquela atividade, ainda mais que não vai ter um professor especializado do lado, não vai ter um profissional de apoio, né? Vai ser a família que vai estar dando aquele suporte que muitas vezes, né, tem limitações, né? Eles não são professores, então esse engajamento é super, super importante. A ludicidade também, porque é pelo lúdico que as crianças e jovens aprendem, né? E esse lúdico não é só uma brincadeira. Ele pode vir, por exemplo, na forma da utilização das histórias em quadrinhos, como vocês já proporam, né, já propuseram. E até lembrando, né, da parte quando foi falado da questão da dengue, tem uma cartilha do Ziraldo sobre a dengue, que é bem, bem legal de trabalhar. Claro, não dá para colocar num caderno, mas dá para projetar, quem ainda tem as telas interativas, né, ou trazer de alguma outra forma. A utilização de vídeos que eu coloquei no slide, é pelo vídeo que a gente vai incluir esse aluno, que muitas vezes ele não está prestando atenção no que a gente está falando, mas se tem a imagem, ele consegue compreender melhor, porque a imagem, ela sempre vai funcionar como um atalho mental, ela vai baixar a carga mental da atividade, para que tenha essa abstração, né, e ele possa aprender esse objeto de conhecimento.
E isso facilita tanto o estudante de inclusão quanto o estudante da aula inteira. Né? Então, né, isso sim é um processo de inclusão. Jogos que vocês fazem na sala de aula também proporcionam que esse estudante se sinta incluído. Né? E ouvindo vocês falarem, as propostas são super práticas. Né? E essa praticidade, esse concreto, ele precisa acontecer para qualquer estudante, mas mais ainda e com mais intencionalidade pedagógica para o estudante de inclusão. Né? E para mim, coloquei ali os experimentos, porque para mim a experiência, né, a ciência, ciências naturais, né, ela precisa ter essa experimentação. E eu tenho um filho pequeno, né, de 7 anos, que ele adora fazer experiências e testar, né, a água com sal, as misturas que vocês estavam falando, né? Então, é uma coisa que chama a atenção do público que a gente tem. Pode passar. Aí, pensando a adaptação específica, né, desses cadernos pedagógicos. Vocês não vão me ouvir falar aqui nas deficiências, nem em altas habilidades, né? Esse vai ser o único momento que eu vou falar sobre isso. Porque cada um tem a sua realidade, tem o seu estudante. E dentro da sua realidade, né, e das condições que estão as escolas agora, que vão ter que ser feitas essas adaptações. Então, eu coloquei mais aqui as dicas, né? E até não coloquei no slide, mas aproveitar esse momento de avaliação diagnóstica que a gente está fazendo para conhecer de fato o nosso estudante. Né? De que jeito que ele aprende melhor? É com imagem? É com música? De que jeito que esse estudante se aproxima mais desse objeto de conhecimento? Né? E quem é o nosso parceiro neste momento, né? A nossa parceira? É o profissional da sala de recursos, que também está fazendo a avaliação diagnóstica. E nós estamos também em período de entrevistas com as famílias. Então, a gente vai estar trazendo elementos para vocês, né? De como é que esse estudante está. Porque alguns vieram muito abalados, vieram sem rotina, estão sem os atendimentos da rede de apoio. E isso vai fazer a diferença na aprendizagem. Né? E estando em casa, como eu já disse, sem o profissional específico, sem o profissional de apoio, isso se torna uma barreira. Né? Então, como né, vocês são os profissionais de área, vocês não têm tanto contato com a família quanto o pessoal dos anos iniciais. Então, esse elo de buscar conversar com a prof da sala de recursos, né, com a professora da sala de recursos, é fundamental para vocês conseguirem fazer a adaptação do caderno. Levar em consideração o plano de metas para esse estudante. Então, talvez tenha alguma habilidade que esse estudante não dê conta neste momento, né? Então, tem lá no plano de metas, depois eu vou especificar no próximo slide, que tem que ser feito com habilidades de anos anteriores, mas que vão trabalhar com a mesma unidade temática. Então, a gente pode propor algumas adaptações referentes àquele objeto de conhecimento, levando em consideração alguma particularidade do ano anterior, sem problemas. Alguns estudantes usam material de apoio. Né? O que é esse material de apoio? Também nós vamos ter um slide para ver melhor. É um silabário para ele responder, poder compor algumas palavras, né, para responder alguma atividade. É uma tabela numérica, se a atividade vai demandar a questão de compreensão e identificação de numerais. É a tabela periódica, ela é um material de apoio para todos os estudantes. E a gente vai ver um modelo de tabela periódica diferente, né, daqui a pouco. Então, esses materiais de apoio, eles vão funcionar como se fosse o que a gente chama nos anos iniciais de um ambiente alfabetizador. E para os estudantes dos anos finais, vai ser o ambiente
apoiador, né? Porque em casa não vai ter o quadro, não vai ter o livro, né? A gente não sabe em que condições esses estudantes estão agora, principalmente. Então, vendo essa necessidade, é possível, né, pesquisar qual o material mais adequado, conversar com a professora da sala de recursos se ela pode fazer ou se vocês querem fazer, né? Isso vai muito de profissional para profissional. Eu, enquanto regente, gostava de fazer os meus recursos e mostrava para a professora de sala de recursos, né? Olha, tô pensando assim pro fulaninho. O que tu acha? Posso mandar esse material de apoio? Não posso? De que jeito que eu posso fazer? Então, esse é o item principal, assim, da conversa sobre adaptação, né, de atividades. O interessante, como eles estão levando esse caderno, pode dar uma voltadinha para o slide anterior. Como eles estão levando esse caderno para casa e eles vão ter que fazer sozinhos, apesar de que o estudante de inclusão vai ter alguém ali do lado dele, né? É importante mandar algo que ele possa se organizar. Então, assim, um calendário, depois tem um exemplo também, né? Um semanário de quais as atividades que ele pode fazer em cada dia. Isso pode ser combinado com a família e a profissional da sala de recursos, junto com a indicação de vocês, né? Algumas dicas de estudo, de como, né? Desligar a televisão, deixar o celular, né, escondido durante a realização da tarefa, né, ter uma mesa, fazer na mesa, né, de janta, se tiver, a gente também não sabe como tá, né, mas um espaço que ele possa apoiar esse caderno e se sentar da melhor maneira possível, né, e confortável para desenvolver aquela atividade. E ali eu já falei, né, a questão das imagens e o material concreto, eles minimizam a carga mental das atividades. Então, não é que a gente está facilitando, deixando mais fácil a atividade. Ela está se tornando mais fácil devido a um processo mental que aquela criança ou adolescente demanda com a sua especificidade, né? E também com aqueles estudantes que a gente consegue conversar, né? Como é que foi fazer o caderno? O que tu sentiu mais dificuldade? Né? O que foi fácil? O que foi difícil? O que tu achou mais legal? Para poder adaptar o próximo. E tem uma coisa no caderno de ciências muito legal, que tem um campinho que tem os emojis ali, que se eu não me engano é para avaliar ali a atividade, né? E isso é um item principal, assim, para criar a empatia com a atividade, de que o estudante possa marcar o que foi importante para ele naquela atividade, se ele realmente entendeu, né? Ou se não entendeu, se ficou difícil. Então, eu achei um recurso bem visual e importante para todos os estudantes, mas em especial para os nossos alunos de inclusão. Agora pode passar. E aí nós temos, né, a questão do plano de metas e essa adaptação curricular vai ter que estar juntinha, né, atrelada a isso. As habilidades da BNCC, do RCC, elas têm um fio condutor que começa lá na educação infantil e vem vindo para todas as etapas do fundamental. Então, aquela habilidade que a gente tem, por exemplo, do 6º ano, ela tem uma habilidade lá no 4º ano que vai estar de acordo com o que a gente precisa para o 6º e que começou lá na educação infantil num campus de experiência. Então, e por que isso é importante para a inclusão, principalmente, né? Um estudante de 6º ano que tem uma deficiência intelectual, que não está conseguindo abstrair o objeto de conhecimento de matéria e energia, por exemplo, lá no campo de experiências da educação infantil tem uma habilidade que é de exploração, é mais concreta. Então, isso vai ficar mais próximo desse estudante, né? Ou ele tem um outro tipo de deficiência, né? Não compreensão, um grau de compreensão mais
comprometido, tem a habilidade do quarto ano, que também é um pouquinho mais próxima da compreensão dessa habilidade. E essa habilidade provavelmente vai ter uma relacionada lá no nono ano, que vai também dando essa ideia de constância nessa construção da competência maior que é proposta na BNCC, né, no RCC, que a gente segue. Pode passar. Aí as sugestões dos materiais de apoio, né? Eu faço lá na escola, né? Eu trabalho na mesma escola da Paula, e tem um material de apoio dentro de uma pastinha para os estudantes que necessitam, né? Porque nós temos estudantes não alfabetizados que não têm deficiência, ou que não têm laudo, e a gente suspeita que tem alguma coisa, né? A gente vê pelas atitudes, pelo jeito que aprende, pelo estilo de pergunta que eles fazem, que o grau de compreensão está um pouquinho menor do que seria para sua idade, às vezes tem isso, e eles não têm um laudo, e não estão alfabetizados, né? Então, esse tipo de recurso facilita quando vocês querem que eles escrevam alguma coisa, e que eles vão usar, principalmente o silabário, em que uma coluna tem o alfabeto ali na vertical, e na horizontal tem as vogais, num silabário simples, é só usar a questão das coordenadas, né? Que eles podem até usar o próprio lápis para fazer a coordenada e achar a sílaba que eles estão procurando para fazer, por exemplo, um nome de elemento lá da tabela periódica, né? O alumínio. Bom, eu vou ter que usar o A, então eu vou achar lá o A na linha horizontal. Lu, eu vou ter que achar o L lá na linha vertical, lá, né? E tem uma figura para eles também associarem. E vou ter que achar o U na vertical. E aí, o encontro lá na tabela vai ser da sílaba Lu, para fazer a Lu. E assim ele vai descobrindo, né? Mi, ni, o, por exemplo, tá? E isso também ocorre com as complexas, só que daí como são sílabas complexas que vão juntar mais vogais, né, ou mais consoantes, elas são lineares. Então, para encontrar essas sílabas dessas palavras mais complicadas da gente escrever. Pode passar. Questões, né? Materiais de apoio, a questão dos numerais, quando vocês precisam que eles deem resposta, né? Quanto aos numerais, tem as tabelas dos até 100, que a gente chama de quadro numérico, que também vai fazer essa questão da coordenada, né? Vai seguir esse mesmo estilo. A tabela de Pitágoras eu trouxe, até a Paula disse, mas isso é para cálculo, né? É para cálculo, mas talvez lá na química tenha que fazer alguma coisa, né, a respeito disso que possa ser usado. E que é sempre essa mesma coordenada, né? A vertical, a horizontal e a vertical para encontrar ali o resultado que precisa. Para o estudante que precisar, né? Lá a gente está mandando construir a teia alimentar, mandar uma linha, né? Uma lã, que a prof falou ali de fazer a teia alimentar com a questão das figuras, né? Mandar essas figuras para ele recortar. Ele pode colar e aí depois fazer a teia com a lã, né? Que esse tocar na lã, recortar figuras, colar, são habilidades que às vezes o meu estudante consegue fazer, né? E bem melhor do que assinalar uma questão para responder. Né? Então, pode ser mandado esse tipo de material para o estudante de inclusão. E ali também tem um semanário ali para organizar bem aquilo que eu falei, né? E é uma sugestão, porque a gente não sabe se a família vai conseguir trabalhar naquele calendário, né? Mas pelo menos sugerir para que eles façam, de repente, né, tais e tais questões, porque elas têm um nível de complexidade, né, no caderno de ciências. Então,
a questão 1 e 2, eles podem começar pelas questões 1 e 2 na segunda-feira, né? Aí lá na 13 a 4, lá na quarta, né? E assim por diante. E claro, as mais complexas do caderno, nós mandamos, por exemplo, agora o caderno de ciências para todos os estudantes, independente do nível, porque ele tem justamente porque ele tem as atividades com esses níveis de complexidade. E aí, quando eles vão nos devolver, como é o primeiro caderno, a gente vai ver se aquelas que têm maior nível de complexidade vão estar tão difíceis, né? Porque às vezes a gente subestima o nosso aluno, o nosso estudante. Ele às vezes consegue fazer, porque tá com uma explicação ou uma figura ou algo que facilitou esse entendimento. Então, talvez ele consiga fazer a difícil. Não sei. Né? A gente nunca sabe o que realmente eles conseguem aprender e fazer dentro do que a gente propõe. Né? Pode passar. Aí, pensando nessas habilidades, né, mais específicas e assim, nas inúmeras deficiências que a gente tem, né? Talvez para um estudante seja difícil fazer uma cadeia alimentar, mas ele pode fazer, por exemplo, o que come o cachorro, o que come o gato, o que come o peixe, o que a gente come, né? É uma coisa muito básica da cadeia alimentar, mas é o que ele identifica. Então, isso é o que ele consegue fazer, a gente pode mandar esse tipo de atividade. Né? As questões climáticas, né? Às vezes fica muito difícil de entender. Então, eu proponho ali um calendário, em que ele vá observando o tempo que está sendo proposto aquele caderno. E depois pode ser criado um gráfico dos dias de chuva, os dias de sol, o dia nublado, né? E também para nomear esses dias, né? Usando ali as figuras. A gente, quanto mais aproximar da realidade as figuras, melhor, tá? Por isso que eu trouxe ali no primeiro slide umas figuras mais próximas da realidade. Né? Mas não tem nenhum problema trabalhar com as imagens, né? Com o desenho. Por que a gente aproxima mais da realidade? Porque muitas vezes esse estudante de inclusão não consegue fazer essa transferência da imagem real do cachorro para o desenho do cachorro. Então, a gente precisa daquelas primeiras dicas de conhecer o jeito do meu estudante aprender, do meu estudante ver o mundo. Pode passar. Aí, então, eu não trabalhei com essa tabela periódica, tá? Mas eu conheço ela da internet. É uma tabela periódica que traz uma figura relacionada ao elemento, né? E aí eu mostrei para Paula, né? E ela achou bem interessante, disse que eu podia usar, dar de exemplo, porque iria ajudar vocês, né? E, na minha opinião, teria me ajudado, e eu não tenho laudo, mas teria me ajudado lá na química a relacionar quando eu aprendi, né, esses elementos todos. Então, é um recurso que pode ajudar vocês. Aí eu tinha colocado a figurinha do bolo, que, bem como a prof falou, a questão das transformações, né, e químicas, pode mandar para casa uma receita de bolo para o estudante fazer. Né? E não, talvez as condições da escola não dê para fazer, como a prof falou, né? Mas ele pode fazer em casa e anotar as experiências, ou a família anota as experiências. E agora, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de um caderno adaptado. Pode vir esse caderno com fotos do estudante fazendo essa tarefa, essa adaptação. Pode passar. E aí, eu trago um exemplo de um caderno totalmente adaptado. Por quê?
porque nós temos estudantes, né, não oralizados, né, que são os não verbais, e com inúmeras deficiências, né? E não quer dizer que um estudante não verbal não possa ser alfabetizado e não possa fazer as atividades. Pode acontecer de fazer sim, porque a deficiência dele é na comunicação, tá? Mas neste caso lá da escola, esse estudante ele tem deficiência múltipla e o nível de compreensão dele é bem perto de uma criança de berçário, né? Então esse caderno, logicamente, ele não vai ter as habilidades do ano dele, mas vai ter aquela relacionada que eu falei lá da educação infantil. Ele foi um caderno elaborado junto com a professora regente, e isso que é o importante, e é o que a gente às vezes não consegue fazer devido ao nosso tempo, né? Na escola, as janelas não batem, e aí a gente acaba. Isso foi construído, por exemplo, a prof me deu a ideia, eu fiz um rascunho do que eu estava pensando, mandei para ela pelo WhatsApp, num fim de semana. Não é adequado isso, mas a gente acaba fazendo porque a gente tinha que entregar o caderno nessa semana, né? E na nossa escola nós começamos sexta-feira. Então foi meio rápido esse processo. E aí a gente foi fazendo esse caderno meio que virtual, né? Mas era a única forma para este momento. Então, né, esse caderno tem essa capa, pode passar. Nós achamos melhor colocar a apresentação, que a gente tirou uma parte do caderno real, né? E no segundo parágrafo a gente colocou como é que está sendo pensado esse caderno adaptado para as famílias, que é em conjunto, né, com a professora e com o setor responsável daí de, né, a supervisão e a orientação. Pode passar. Então, é importante que tenha nesse caderno os dados de identificação do estudante, né? Eu uso muito foto porque ele precisa se olhar, ele precisa saber que ele é alguém, né? Um sujeito, que ele é alguém além da sua mãe, né? Neste caso. Então, por isso a questão da foto. Pode passar. Como é um momento de volta, né, depois de tudo isso que a gente viveu, não coloquei as fotos aqui para preservar a identidade dele, mas são 3 momentos que ele gosta de fazer na sala, quando ele está na escola. É um estudante que ficava em torno de 1 hora na escola todos os dias, que em 2022, levou 6 meses para entrar na sala de aula regular. E neste ano ele estava em readaptação, quando tudo aconteceu. Então agora ele continua se readaptando. E aí, para trazer as memórias de longo prazo dele, né? Eu coloquei 3 momentos das coisas que ele gosta de fazer, que é molhar as plantas na escola. Ele tem hiperfoco em plantas e frutinhas e comidas. E uma atividade que ele estava fazendo com a professora de projeto, que ele gosta muito de bolo, e aí ela desenhou um bolo no quadro e tinha umas figuras para ele dizer, apontar, né, o que era cada figura, e os outros tinham que escrever, os outros alunos da turma iam escrevendo a letra, né, a sílaba que compunha essas figuras. E um terceiro momento da questão do refeitório, né, que era a rotina dele. Então, a rotina dele, ele chegava, a gente fazia uma acolhida com a questão de molhar as plantinhas, ele ia até a sala, fazia atividade integradora com os estudantes, com a prof regente, depois ele ia para o refeitório lanchar. Então, mais ou menos, eu já estou dando uma pista, né, de como é que está sendo a escola, por mais que esse caderno vá para casa, tá? Porque ele é um estudante que precisa saber o que vai ser feito na escola.
tá? E isso é praticamente com todos, assim, a previsibilidade precisa acontecer, né? Aí é uma coisa interessante de fazer quando tem que se especificar muito, adaptar muito esse caderno. Pode passar. Aí nós colocamos as habilidades, somente as habilidades previstas no plano de metas dele, né? E todos os cadernos dele vão ser feitos com essas habilidades, que é o que ele consegue neste momento. Claro que se a gente olhar, né, ver uma evolução, a gente vai colocar mais uma habilidade para ele progredir. Por exemplo, nessa semana eu fiz reunião com o pai dele para apresentar o caderno e ele estava junto. E ele veio, pegou uma caneta e veio riscar no meu caderno. E em vez de fazer assim com o punho como ele fazia, ele já fez assim. E eu, opa, né? Já é um sinal que eu posso trabalhar alguma coisa de pinça com ele, né? E, né, do movimento de pinça, que ele vai poder me dar um retorno maior e indicou uma evolução, né? Então, talvez isso possa ser pensado para um próximo caderno. Pode passar. Aí começam as atividades, tá? Como ali o plano de metas dele é explorar elementos sonoros, ele gosta muito de música, nós escolhemos a música do grupo Palavra Cantada, né? Que é o que tem na sopa do neném e tem uma sonoridade legal. E nós vamos mandar o vídeo para ele olhar o visual daquele vídeo, identificar as comidas que aparecem ali, os objetos que aparecem, porque não é só comida que vai aparecer nesse vídeo, né? E além de ser um hiperfoco dele, é um assunto que a prof vai abordar na sala de aula. Alimentação saudável, enfim. Então a gente tentou linkar com o que a turma toda está trabalhando, embora neste momento ele ainda não consiga entrar na sala, tá? Ele está totalmente se reabilitando a sala de aula. A sala de aula não, a entrada na escola, tá? Então tem uma sugestão de datas para a família explorar bem essa música com ele, com alguns objetos, né? E aí eu já estou pensando na questão de explorar lá a matéria, quando né, na unidade temática lá, da matéria e energia. A gente está explorando, tá pegando uma colher de pau e tá batendo, tá pegando uma colher de alumínio e tá batendo. Isso é explorar também a matéria que a gente tem nas mãos, né? E ele está fazendo isso por meio do hiperfoco, né? Para criar aquele engajamento, a empatia com a atividade e a atividade bem lúdica para acontecer essa exploração. Pode passar. Então ali vai o link do vídeo e a gente pediu uma foto desse momento, porque a gente precisa desse registro, né? Interessante, vídeos também, né? Quem pode, quem tem condições. Por enquanto, primeiro caderno a gente vai testar com a foto, vai ver o que vem de retorno. E o próximo slide é um pequeno relato da família, né? E isso a gente também tem que ter um cuidado, né? A gente tem que saber se essa família consegue escrever esse relato, porque às vezes a família não é alfabetizada, né? E não vai trazer essa qualidade que a gente precisa. Tem o risco de ter aí coisas que não aconteceram, né? Tem. Mas a gente vai trabalhar numa relação de confiança, de que eles coloquem ali o que realmente eles perceberam na atividade. Se a criança conseguiu bater uma colher na outra ou se ela só balançou. Isso é importante. Talvez não seja importante para o professor de ciências, né, com tanto foco no conteúdo, mas isso vai me dar elementos para poder propor uma atividade, de repente, em outro momento que tenha mais a ver com conteúdo de ciências, que ele possa fazer com esse tipo de movimento que ele possa explorar, ou que ele possa amassar uma massinha de modelar,
né, para fazer alguma coisa. Então, nesse sentido que a gente precisa saber o que ele consegue fazer, nesses casos mais graves, mais severos que a gente tem. Pode passar. A atividade 2, como eu disse para vocês, ele gosta muito de plantas, né, de terra, de areia. Então, a gente procurou propor que ele fizesse a sopinha dele com areia, com folhinhas, com galhos, com elementos da natureza. E orientamos, né, a família a fazer. Ele pega, ele vê se é duro, esse é duro ou esse é mole, né? O que eu fiz com a folhinha? Eu joguei para cima ou eu botei direto na panelinha ali? O que foi feito? Ele conseguiu pegar a pazinha e colocar ali dentro do recipiente. Por que isso é importante? Porque esses movimentos de tirar e colocar ou de passar os líquidos de um recipiente para o outro, de uma forma para outra, são atividades que vão ajudar esse estudante não somente a pegar o lápis e fazer uma atividade futuramente, porque talvez isso não aconteça, mas vai ajudar ele a servir um suco no copo dele, porque a gente vai precisar pensar para esse estudante coisas de vida prática, né? Não somente de conteúdo. Então, por isso, esse é o nosso grande desafio. E aí, eu torno a dizer, vai ser até cansativo, mas a professora de sala de recursos pode ajudar nisso. Pode passar. Também pedimos a foto, né, como registro. E também o relato, como é que foi essa experiência, se ele gostou, né? Como é que foi a sensação de mexer com a terra, né? Ou com a areia. Se eles não pudessem, não tivessem essa condição, porque a gente não sabe em que condição está o solo, né? Então, que eles fizessem com alguma farinha ou feijão, que ele pudesse experimentar diferentes texturas ali, tá? E dei essa proposta porque eu sei que essa família tem condições de proporcionar isso para o aluno, né? Pode passar. A atividade 3 é uma atividade de registro. No momento, este estudante só consegue fazer atividade de colagem, né? Então, o que foi proposto? Tem umas figuras do que aparece na música, os pais vão recortar, vão colocar dentro de uma panela, porque ele gosta, ele é curioso, né? Então, por isso que a gente pensou isso. Colocar dentro dessa panela e vão ir perguntando o que será que tem dentro dessa panela, né? E depois vão tirar. E vão ir, né? O tomate, o abacate, o cipó, o sabão em pó. Tem essas coisas na música, tá? E aí vão ir mostrando para ele. Depois vão explorar essas figuras com ele, onde é que tá o tomate, ele vai apontar. Isso é uma das coisas que a gente tem que observar. Se o nosso estudante de inclusão não oralizado consegue apontar para aquilo que ele quer ou para aquilo que nós queremos. Isso é um indicativo, né, para a gente poder pensar em algo pedagógico um pouquinho mais elaborado dentro do que ele consegue. Então, ele vai apontar para aqueles alimentos que o pai e a mãe vão falar, né, ou as figuras que vão ser relacionadas ali, para depois, aí pode passar o slide, para depois registrar as comidas preferidas dele. Ele gosta de batata frita, de pipoca, de banana. Então, eu mandei, né, palito de picolé, mandei papel para ele rasgar, tentar rasgar, porque nem rasgar ele ainda não consegue, né? Mas amassar ele consegue, então ele vai amassar e vai fazer a pipoca. E mandei emborrachado para fazer a questão do sorvete ali e um feltro para a questão da banana. Por que eu mandei essas, né? Porque que eu e a prof. Regente pensamos nisso? Para ele ter contato com diferentes superfícies e explorar diferentes materiais.
E aí ele vai colar neste caderno, nesse espaço, do jeitinho que ele conseguir. É importante dizer, não é para ele colar dentro daquela panela de sopa ali, não. Isso ainda é muito elaborado para este estudante. Tudo a gente tem que voltar lá, tem que conhecer o estudante e ver o que ele é capaz de fazer. Então, onde ele colar nessa folha, já vai ser considerado que ele realizou a atividade. Pode passar. E aí também o registro com foto dele fazendo essa atividade. E o próximo slide é o relato da família. Se ele se incomodou com o uso de cola, se ele conseguiu ver a questão da madeira que é durinha, que a gente já experimentou lá no início, lá na outra atividade, o galho, né? Pode até trazer um galho e dizer, ó, é duro como galho, porque o galho é o hiperfoco dele, é a natureza, ele gosta da natureza, né? Então pode trazer o palitinho de picolé e o galho, e dizer, ó, é duro, né? Para ter essa questão da propriedade desse material. E outras, né, outras explorações. Pode passar. Aí são as figuras para serem recortadas. Não são todas as figuras da música, porque tem muita coisa na música. E nós optamos, a Prof. Regente e eu, de não mandar tudo, né? Porque ele não vai conseguir explorar tudo ao mesmo tempo. Então, nós mandamos uma parte das coisas que nós identificamos enquanto significativas para este estudante. Pode passar. E finalizando, né, pessoal, essa frase, ela para mim é muito significativa, porque a gente pode conhecer, né, todos os métodos, as técnicas, né, dominar todas as teorias. Eu não estou falando na ordem porque eu estou no celular aqui, tá meio pequenininho. Mas quando a gente tiver com o nosso estudante, seja ele de inclusão ou não, a gente tem que saber que a gente está com uma alma humana ali na nossa frente. E esse é o meu recado. Espero ter contribuído. E novamente agradeço o convite para participar dessa formação. Obrigada. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. A Paula, a gente vendo a Paula rindo e sorrindo ali. Agradecer vocês todas, né, meninas? A Letícia, principalmente, né, que foi o convite aí para esse nosso grupo. Seguindo as orientações mesmo da secretaria, né, pessoal? Todo estudante, então, de inclusão, ele tem esse amparo da sala de recursos para olhar para esse material, que ele também tenha condições de realizar esses cadernos de estudos orientados, como bem disse a Letícia, aí maravilhosamente. Agradecer a Daniela, a prof. Michele, a prof. Clarissa, que é a prof. da MF Tancredo, não pôde participar, mas é integrante do nosso grupo aí, Construindo os Cadernos. A Paula, minha parceira aí, né, coordenando, então, esses cadernos. Aí no QR Code tem a lista de presença. Só para deixar claro, então, o objetivo dessa formação era realmente, né, auxiliar o trabalho do professor e que vocês possam ter... Eu aqui, para mim, foi uma aula, com certeza, ouvir todas vocês. A gente sempre sai de uma formação com muito mais, né, e só agradecer mesmo vocês. E falar que a formação de setembro, a princípio, ela será presencial. A gente está com uma parceria aí com o IFE aqui de Canoas, então, a princípio, a formação vai ser lá no Instituto Federal, e a gente vai, então, retomar ela naquele formato presencial, quinta e sexta-feira, mesma formação, nos seus horários de planejamento, certo? Muito obrigada a todos vocês, e até o próximo Café na Janela. Tchau, tchau.